Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MagiCast. Hoje trazendo um tema bastante importante para você que tem criança e adolescente em casa e está acompanhando, está preocupado com o seu desenvolvimento. Então, hoje nós temos aqui dois profissionais que vão nos ajudar a refletir e a pensar sobre a saúde deles, a saúde do corpo, mas é também a questão da alimentação. E para isso eu trago aqui comigo o professor Leandro Suzarte, especialista, profissional de educação física, e a nossa nutricionista Dione Carla Costa, para também conversar um pouquinho sobre essa alimentação e quais são as sugestões, as dicas, os riscos, as escolhas que nós estamos aí ajudando os nossos crianças e jovens todos os dias. E aí eu já quero começar, considerando que a gente tem percebido nesses últimos tempos muitas mudanças, Muitas mudanças no padrão de desenvolvimento, mais escolhas que os jovens têm feito nas suas atividades físicas, nas suas escolhas também de alimentação. Será que será que é positivo tudo isso que a gente está vendo? Quais são os riscos, E como que a gente pode, acho que eu vou te trazer isso, como orientar os pais para que possa conversar com seus filhos, possa alertar sobre as melhores escolhas, E a gente tem visto uma busca muito grande, aí eu já quero te ouvir, Leandro, uma busca muito grande sobre academias e a musculação, em detrimento até das atividades coletivas, porque a gente, há muitos anos, acho que da minha geração, talvez a gente não tinha essa experiência de academias e a gente contava com todos os esportes da escola, os esportes coletivos, Quanta experiência importante também ao fazer e trabalhar nas atividades coletivas. Mas hoje é muito crescente mesmo, A busca por academias, a busca por atividades do corpo. Vamos conversar sobre isso, Você acha que isso, até que ponto isso é saudável? O que você tem observado no contato com as crianças e com os jovens? Quais são os riscos? Vamos falar sobre isso? Perfeito, Kátia. A gente percebe muito essa questão, principalmente desse boom das mídias, Os treinos, as mídias sociais trazendo vídeos, enfim. E a gente tem a preocupação porque é uma fase, principalmente da adolescência, de desenvolvimento, crescimento corpóreo, aquele famoso estirão que a gente fala, acontece nessa fase ali a partir dos 12, 13 anos. Então, cuidado com a parte, principalmente dos ossos estão alongando, a musculatura aumentando, Então, neste momento ainda existe um espaçamento da cartilagem, que é exatamente para que o corpo continue ainda desenvolvendo. E a questão de algumas atividades, principalmente da academia, muitas vezes copiando vídeos da internet, sem uma orientação, cria-se grande parte de riscos de lesões, principalmente suas cartilagens. Acaba gerando até problemas no crescimento. O que você me diz quando o jovem está fazendo um treino de peso, de carga e carga elevada? Quais são os riscos disso? Principalmente qualquer atividade, a questão é sem orientação. Então, respeita o limite do corpo. Então, ele vê um treino na internet ou copia de um colega que está fazendo ali ao mesmo tempo e acaba fazendo, não respeitando o teu corpo, a intensidade. Então, toda atividade existe uma progressão. Sem a progressão de carga, sem a progressão da própria parte cardiovascular, a parte de organização geral, ela acaba gerando riscos ali à saúde principalmente, e riscos de lesões tanto articulares quanto musculares. Você acha que isso pode afetar o crescimento também? Nesse momento? Sim, com certeza. Nessa fase desse desenvolvimento estirão, existe um risco dessa sobrecarga afetar exatamente, criando lesões dessas cartilagens que eu acabei de mencionar. Isso acaba realmente dificultando, até atrasando o crescimento. Assim como esportes de alto desempenho, Exatamente, alta performance. Alta performance, que também com essa carga, e pode afetar o crescimento. Exato. Acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, Olhar para a escolha que está sendo feita da atividade física do jovem. Sendo na intensidade referente à faixa etária. E essa questão que você traz,
das influências sociais que a gente tem visto. É algo que também preocupa a escola, né? Como educadora também a gente está atento a quanto as mídias sociais, o corpo perfeito, a ideia de um corpo que tem um padrão de beleza, como isso afeta meninos e meninas, né, de formas diferentes, mas isso também aquela necessidade de se adequar àquele corpo perfeito, e que é uma ilusão. Exatamente. Então, o que é ser saudável nesse momento? E para falar de saúde também, vamos falar de alimentação, né, Dione? Vamos falar porque isso é fator de proteção também. Que sugestão, né? Olhando para esse momento que nós estamos falando do jovem, nós estamos falando do crescimento, o que você, como nutricionista e nutricionista que acompanha, né, muito crianças e adolescentes no seu consultório, inclusive, o que você tem observado? Quais são os riscos que você tem aí alertado, né, tanto crianças e jovens, para a questão da alimentação? É um prazer, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite. Muito bom estar aqui, né, para falar de um tema tão importante sobre atividade física e alimentação, né, das crianças e adolescentes. O que eu percebo que chega mais para mim, né, o que chega mais para mim no consultório realmente é um desequilíbrio, né, na alimentação. Então, eles estão realmente nesse momento de pleno desenvolvimento, né, de crescimento. Porém, está muito desequilibrado o consumo dos alimentos dos grupos alimentares. Então, muitas vezes ali eles consomem muitos carboidratos, né? Que são os grupos dos energéticos. Outras vezes estão muito preocupados com as proteínas, né? Porque estão aí achando que estão praticando a musculação e precisam muito de proteína e que o carboidrato é o vilão, né? Para as meninas que querem emagrecer. E aí acabam esquecendo dos minerais, vitaminas e minerais, e a gente sabe que é extremamente importante, pensando aí também na questão do desenvolvimento e crescimento, na parte óssea, né? A gente está falando aí de cálcio, por exemplo, de ferro na questão das anemias. Então, o que é muito preocupante para mim é isso, esse desequilíbrio. Então, eles precisam desses grupos, né? Dos energéticos, que são os carboidratos, das proteínas, que são os construtores, e as vitaminas e minerais, que além de ser essa parte de manutenção, de parte de imunidade, então me preocupa muito isso, né? Que eles têm essa questão aí de começar a escolher, esse grupo é vilão, esse grupo é mocinho. Então isso é algo que me preocupa muito, e ter que desmistificar isso, tentar desmistificar isso na cabecinha deles. Então isso é algo que acaba me preocupando muito, e é um grande desafio para mim do consultório. E aí, falando das escolhas de uma alimentação saudável, nós estamos falando também daqueles que estão se preparando para os treinos, né? Querem ir para o treino, quer vir para treinar na escola ou quer treinar na academia. E aí nós temos também algumas preocupações. Você fala sobre isso, né? Das suas preocupações daquilo que é uma alimentação pré-treino. O que é que você sugere como adequado para esses jovens? Então, eles estão nessa fase de ficarem muito preocupados, né, em consumir os suplementos. Então, achando que isso aí vai ser o que vai ganhar massa, o que vai dar o diferencial, né? E, gente, eu sempre sou a favor da comida de verdade, do descascar mais, desembalar menos. Então, eu sempre falo para eles, gente, vai treinar? Por exemplo, pega uma banana, né? Descasca uma banana, coloca ali o mel. Já é um pré-treino. Se for tipo, almoçou bem e é um lanchinho, não tem problema. Muitas vezes o pré-treino vai ser o próprio almoço, dependendo do horário que esse jovem vai treinar, né? Se ele tiver numa janela aí de 2 horas antes, por exemplo. Eu almocei e vou treinar daqui a 2 horas. O almoço dele vai ser o pré-treino. Ou, por exemplo, vai ser um lanchinho da tarde antes do almoço, do treino. Aí vai e come uma fruta, né? Eu sempre não aconselho colocar os leites e derivados, porque isso pode dar um desconforto gástrico, né? Não é muito interessante.
Sempre quando está perto do treino, algum carboidrato de rápida absorção. O que seria isso? Um carboidrato simples. Então, um pãozinho que não seja integral, né? Então, ali ele vai ter uma energia mais rápida. Mas se tiver um intervalo maior, de umas 3 horas, por isso que eu falo do almoço, né? Que aí já tem uma fibra, já tem uma proteína. Aí já coloca um carboidrato mais complexo, que seria o quê? Um pãozinho integral, um pão integral com uma proteína, com queijo. Comida de verdade, né? É simples, né? Não precisa de muita coisa. Interessante você falar que é mais simples do que parece. E uma preocupação também que nós temos, é uma coisa também que o Leandro traz, é a preocupação com os energéticos e os estimulantes, que às vezes parece inocente, né? Uma garrafinha, uma latinha de energético, parece uma coisa inocente, mas também traz algumas implicações. Quer falar sobre isso? Quero muito, porque também é algo que me preocupa muito, né? Eu, como mãe de uma adolescente, né, e atendo muito esse público, então vejo muito isso na prática. Realmente tá o boom dos energéticos, né? E é algo realmente preocupante, porque a maior concentração, o que tem maior concentração nessas bebidas energéticas é a cafeína. E a cafeína causa um grande risco para esses jovens. Então, tanta sociedade, é bom enfatizar isso, que tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria como de Cardiologia não recomendam o uso dessas bebidas nem para crianças, nem para adolescentes. Porque as dosagens de cafeína podem causar grandes riscos para esse grupo, né? Até 17 anos, né? Crianças menores de 12 anos nem tem estudos, e de 12 a 17 anos, aí eles não recomendam, realmente não tem recomendação, né? E menores, então, nem se fala, né? Nem entra aí. E para você ter noção, Kátia e Leandro, uma bebida energética que eles tomam muito, né? Aí um conhecido, uma latinha aí conhecida, numa latinha tem 150 miligramas de cafeína. E a dosagem recomendada para um adolescente é de 100 miligramas. Então, nessa latinha aí, eles já ultrapassaram a recomendação diária. Então, isso aí pode implicar em vários problemas, como insônia, como arritmias, como nervosismos, agitação. A gente está vendo aí que os adolescentes já estão tendo várias questões aí, né, psicológicas, né, que já estão bem complicadas. Então, esse tipo de bebida vai atrapalhar mais ainda essas questões. Então, estão tendo casos aí de internações, casos graves relacionados a essas bebidas energéticas. E sem contar que tem cafeínas em outros alimentos que é bem comum, né, no consumo deles. O refrigerante, né, à base de cola, que também tem uma dosagem 34 miligramas mais ou menos, uma latinha, né, o café também tem uma dosagem de 100 miligramas, de 80 a 100 miligramas, uma xícara, né, pequena. Então, assim, o próprio chocolate, que é bem comum nessa idade. Então, assim, imagina quanto que eles acabam consumindo ao longo do dia. Eles tomam uma latinha dessa bebida e aí pode virar realmente algo muito grave. Grave e que com comprometimentos, né? Comprometimentos até na sua vida estudantil, na vida acadêmica, porque essa hiperestimulação vai trazer também prejuízos e impactos na atenção, na concentração para o estudo, né? Então, afeta corpo, mente, né? Então, é muito importante estarmos atentos a isso. E aí a gente falou dos padrões estéticos, eu quero voltar um pouquinho nessa questão, porque é muito importante nós estamos nesse momento do corpo perfeito, dos padrões que estão sendo estabelecidos, mobilizando para até cirurgias plásticas. A gente já tem ouvido bastante sobre isso, né? Em adolescentes, já buscando intervenções cirúrgicas para a questão de padrões estéticos. Quero ouvir de novo você, Dione, sobre esses riscos, né? Na hora que a gente está buscando atender esse padrão, buscando e olhando para aquilo que nas redes sociais acaba sendo, e esses são os algoritmos, né? É por isso que está aí o ECA Digital, para cuidar disso, porque os algoritmos são aqueles que estão influenciando por meio da repetição desses buscadores. Mas queria te ouvir, Dione, quando você está diante desses riscos alimentares,
na busca do corpo perfeito, que pode ser por atividades físicas, mas também todas as escolhas nutricionais. O que você poderia trazer para as nossas famílias de orientação, de experiência sobre isso? Esse tema é um tema muito delicado, né? Muito sensível, né? E muito importante. Não sou especialista nesse assunto. Quando chega para mim no consultório, eu encaminho, né, para um profissional realmente habilitado, mas chega, e chega bastante. A anorexia, né, é algo muito comum, né, entre os jovens, né, meninos e meninas, meninos também, né, mas é muito mais comum em meninas, mas tem casos também, já chegou para mim casos de meninos também. E assim, os pais têm que ter atenção a qualquer mudança, né, mínima que seja, é isso que eu já falo aqui para vocês. Qualquer mudança mínima, mais rápida, né, de comportamento corporal, já fiquem atentos, né? E levar realmente a um profissional, né, para poder ser avaliado com muito cuidado, né? Sempre, e não achar que vai passar, sabe? Que é algo passageiro, que não, pode ser uma bobeirinha, pode ser uma frescurinha, que não. Sempre levar para poder ter essa avaliação, mas geralmente começa assim, sabe? Querendo fazer essas mudanças, quero ser vegetariano, eu quero fazer minha própria comida, porque tá colocando azeite, sabe essas coisas assim, azeite não é legal, azeite engorda, então... E aí, gente, eu sempre isso, assim, a família tem que ter essa atenção, levar no profissional, porque assim, falar sobre isso, não tem muito nem como eu falar assim, o que fazer, né, de alimentação, porque é algo diferente, é algo muito específico. Então, acho que tem que realmente ter esse olhar muito cuidadoso para essas mudanças. É o social, é o emocional, é o nutricional, é tudo junto, né? Então, um jovem que começa a não se alimentar mais perto dos pais, né? Buscar outros momentos de consumir para que justamente não... Eu já almocei, já jantei. São esses sinais, né, importantes. Bem, verdade. E aí, Leandro, também pensando nos padrões estéticos, a gente tem que olhar para o físico também, né? Quantos padrões se busca por meio da atividade física e que ela também precisa de orientação, né? Precisa de olhar profissional. O que você gostaria de alertar, gostaria de apontar e sugerir? Então, é importante trazer também a importância do olhar da família referente às escolhas e às atividades. A percepção, principalmente hoje, nos condomínios que têm as suas próprias academias, espaços para atividade física, observar a quantidade de atividade que é realizada. E muitas vezes nos condomínios sem orientação, né? Principalmente isso, não ter... Especialista. Exatamente, não ter um profissional qualificado para orientar essa atividade. Então, acesso a cargas, acesso aos aparelhos de academia, e trazendo novamente o treino que viu na internet do influencer A, influencer B, e tentar reproduzir sem o mínimo cuidado, postura que pode, né, gerar um problema de lesão na coluna ou lesão também em articulações importantes como o joelho, né, cotovelo. Então a gente percebe muito isso, de ter esse cuidado das escolhas, de acompanhar momentos que a criança está fora de casa, dentro do espaço do condomínio em si. É importante a conversa. Conversar é a base de tudo, essa paz de confiança e trazer esses elementos para as famílias. E eu sei que aqui na escola esse é um assunto que é trazido, né? Da importância do cuidado do corpo, da atividade que é de vários grupos musculares, sem carga, e principalmente o esporte coletivo, porque ele tem ganhos também sociais fundamentais para o desenvolvimento. Pensar que nós aprendemos a errar, a ganhar, mas a perder, a tolerar o tempo do outro, e isso é o esporte coletivo que fornece, porque enquanto a gente está na academia, a gente está só com a gente mesmo, né? A gente está exercitando e dentro do nosso próprio limite que eu mesmo estabeleço, aliás, né? E isso, acho que essa é uma grande defesa, né? De estar dentro dos esportes coletivos nessa fase escolar. Até porque é uma fase de desenvolvimento global da criança e do adolescente. Então trabalha desde a parte da coordenação motora, flexibilidade, agilidade. Então o esporte coletivo tem esse benefício, tem esse ganho. Sem contar também na questão social, que é muito mais gostoso estar atividade em grupo.
Então você perceber dentro de uma atividade ao qual eu tenha que saber do outro, respeitar o tempo, a habilidade do outro e esse outro poder me ajudar a conquistar um resultado, isso faz parte muito importante também do crescimento pessoal da criança e do adolescente. Então, atividades como handball, voleibol, né, trazendo um pouquinho que é uma modalidade extremamente coletiva, que um depende do outro para não deixar a bola cair, então são ganhos importantíssimos. Muitos momentos na academia eu não tenho isso, eu tenho só aquela individualização mesmo e vou até onde eu consigo ir. No esporte acaba tentando ir além, eu quero chegar além e quero buscar junto com o outro essa possibilidade. Muito importante nós como adultos, como família, olharmos isso, refletirmos isso com a criança, que às vezes também sinais, né? Diz que não gosto do esporte, mas o que está por trás disso, né? O que está por trás dessa, talvez a mesma fuga em alguns momentos na alimentação, fugindo de um espaço coletivo que tem lá seus desafios, mas que são fundamentais para a gente se constituir, para nós nos formarmos como indivíduo numa sociedade que também é complexa, né? Então, esses sinais de uma criança, de um jovem, quando também não quer participar das atividades coletivas, vem conversar com a escola, vem conversar com o professor de educação física, que a gente vai conseguir ajudar também. Vamos finalizar nosso bate-papo aqui, vamos trazer o que vocês gostariam de trazer como recomendação final, de onde você, pensando a alimentação, orientação às famílias, pensando no equilíbrio, o que você quer deixar como mensagem para nossos pais? Sim, eu quero deixar aqui essa mensagem para as famílias, que quando veem que as crianças estão tendo alguma dificuldade de alimentação, que estão realmente aí deixando algum grupo, né, algum desses grupos que eu falei de lado por uma questão ou outra, procurar realmente um profissional, porque é uma fase de desenvolvimento, de crescimento, que a gente falou aqui dos transtornos que possam vir, né, diálogo, né, como o Leandro falou, isso é muito importante, né, prestar atenção, né, isso é de extrema importância. Então, o equilíbrio realmente eu acho que é a palavra-chave para tudo. Bom, importantíssima a prática de atividade física, isso em qualquer fase da vida. A Dione trouxe agora a respeito da fase pré-vestibular, então eles estão ali focados, tem que ter o seu momento de descontração, um momento de válvula de escape. A criança na fase de envolvimento também ali na primeira, nos 12, 14 anos ali, dessa transformação corpórea que está tendo, a atividade física vai ajudar também sim, essa coordenação, a musculatura está preparada para tudo isso, né? E respeitar os limites. Então a gente tem que respeitar tanto o limite da quantidade e intensidade de atividade, né? E o limite também da questão da atividades, melhores escolhas para aquela fase etária. Então a gente tem que realmente ter a percepção do que realmente é coerente neste momento. Então, resumindo, façam essa prática, façam atividade física com orientação. Então, sempre procure um profissional capacitado, habilitado, independente qual for a atividade escolhida, que seja prazerosa, mas sempre acompanhado com um profissional. Maravilha, eu acho que é um assunto fundamental para quem tem criança, para quem tem jovem em casa. Às vezes a gente acha que não precisa conversar sobre alimentação, mas precisa. Não precisa ficar atento à atividade física que a criança está fazendo, porque afinal de contas já pinta e borda em casa, mas precisa. E acho que ouvir esse podcast, compartilhar com outras pessoas, conversar com as crianças e com os jovens em casa. Esse é o estímulo que nós estamos aqui dando a vocês, para que esse assunto seja bem conversado, bem trabalhado em casa. Se tiver dúvida, se tiver alguma questão, Dione está aqui conosco aqui na escola, Leandro também, a gente está também à disposição. Então, se você gostou, compartilhe, ponha nas suas redes sociais e acompanhe o canal do Magicast. Sempre estaremos trazendo novas discussões, novos assuntos muito interessantes para os pais e para a comunidade. Obrigada, Leandro, obrigada, Dione, foi ótima a conversa de hoje, obrigada.